pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado e bora lá para o caso de hoje. O Jean Lanfray, ele nasceu provavelmente em 1873 ou 74 na França. Não se tem muita informação da vida dele antes dos crimes que ele cometeu, apenas que ele fez 3 anos de serviço militar no exército francês, onde ele aprendeu a matar e a beber. 2 coisas que serão muito importantes mais pra frente na vida dele, infelizmente. O Jean, ele era um alcoólatra e ele começava e terminava o dia dele com bebidas. E durante o dia inteiro também. E como muita gente naquela época, ele aprendeu a apreciar o absinto, que estava conquistando cada vez mais público devido a uma crise que tinha atacado as produções de vinho um pouco tempo antes. E aí, se eu não me engano, foi uma praga que atacou os vinhedos. E aí eles perderam muita produção de vinho, né? Muitas uvas. E acabou que abriu espaço no mercado para o absinto, né? Que estava começando naquela época. E as pessoas aprenderam a gostar muito de absinto, que eles tomavam com água e açúcar, né? Então, quando tinha 31 anos, o Jean, que era casado e tinha 2 filhos, além de mais um a caminho, que ele não sabia, ele morava no 2º andar de uma casa de fazenda. Os pais dele e o irmão moravam no andar de baixo. E assim como o pai e o irmão, ele também trabalhava nas plantações de vinho em Comugny, que fica na Suíça. Na manhã de 18 de agosto de 1905, o Jean acordou, se vestiu e tomou uma dose de absinto com água, né? Por que não? Depois ele comeu um sanduíche de café da manhã, onde tomou outra dose de absinto com água. E antes de sair para fazer suas tarefas diárias, ele disse para a esposa que ela tinha que engraxar as botas dele para o dia seguinte, porque ele planejava sair caçar cogumelos na floresta. Então o casamento dos dois estava desgastado já há algum tempo, devido às constantes brigas por conta de dinheiro, por conta da família do Jean e principalmente por conta do seu vício em bebida. No caminho para o vinhedo onde eles trabalhavam, o Jean, o pai e o irmão passaram em frente a um albergue, e aí não eram nem 6 da manhã ainda, e ele bebeu mais 2 taças de licor de menta e um conhaque com soda. Eles trabalharam no vinhedo e no almoço, para acompanhar o pão, queijo e linguiça que eles tinham para comer, eles abriram uma garrafa de vinho. Era um vinho caseiro que eles tinham lá, que eles chamavam de piquete. Ele tomou 3 taças desse vinho, conhecido por ser o mais forte da região. De tarde, já tirou mais uma pausa para descanso regada a mais vinho. Ele também depois aceitou mais uma taça de vinho que um vizinho ofereceu para ele. E aí, quando o trabalho terminou por volta das 4h30, os 3 Lanfray pararam em um café. E o Jean tomou um café, mas claro, né, regado a conhaque. Era por volta das 17 horas quando ele e o pai foram para casa. E aí em casa, os dois também tomaram mais 1 litro de vinho. Olha só que coisa, né? A esposa do Jean já tava puta da cara, que imagina, né? Ela tava lá se matando, fazendo tarefa doméstica o dia inteiro, cuidando de 2 crianças pequenas. Tem uma fazenda inteira para cuidar. E aí ela pediu para ele que ordenhasse as vacas. O cara chegou bebaço, né? Eles vendiam o leite para uma leiteria local. E o Jean, depois de um dia inteiro de bebedeira, mandou ela se catar e que ela mesma ordenhasse as vacas. Ele também falou pra ela fazer um café, que ele queria um café. Aí ela fez café, saiu ordenhar as vacas, enquanto ele tomava o seu cafezinho com conhaque caseiro que ele mesmo fazia. Porque este homem, nunca vi, né, gente? Parece um carro velho, bebe por litro por quilômetro rodado, né? Então, ao voltar para avisar para ele que ela ia levar o leite para vender na leiteria, o Gia começou a xingar ela, a esposa, pelo café não estar quente o suficiente. Então, ele percebeu as botas dele que estavam embaixo da pia, que ele tinha pedido para ela engraxar, ela não tinha engraxado. E aí ele começou a brigar com ela, xingar ela, e o pai dele que tava ali, né, meio por perto, não quis se meter, saiu da casa e deixou os dois. E quando a esposa dele não aguentou mais e começou a responder ele, xingar de volta, o Jean explodiu de raiva. Ele foi lá e pegou o rifle dele, apontou para a cabeça da esposa e atirou. Ela morreu na hora e a filha mais velha, Rose, de apenas 4 anos, ouviu o barulho e correu para ver o que era. E o Jean atirou em seu peito e a matou instantaneamente. Depois ele foi até o quarto onde a Blanche, de apenas 2 anos, dormia em seu berço, e ele também atirou e matou
a filha mais nova. Então ele tentou tirar a própria vida, mas ele estendeu o rifle, tentou apontar para a cabeça, né? Mas o cano era muito longo. Então ele fez um esquema com uma corda, né? Ele amarrou no gatilho e tal. Só que ele conseguiu atirar, né, contra a cabeça, mas errou, né? Então a bala ficou alojada na mandíbula dele. Sangrando profusamente, o Jean pegou o corpo de sua filha mais nova e foi até o celeiro. E aí ele se deitou no chão e desmaiou, né? Onde a polícia encontrou ele mais tarde e o prendeu. Ele estava atordoado e incoerente, de acordo com o relato deles. Ele foi levado primeiro para o hospital nas proximidades de Nyon, onde a bala foi removida de sua mandíbula, e mais tarde ele foi levado para ver suas 3 vítimas em seus caixões. A enfermeira Marie Blaser disse que o Jean chorava e gemia sem parar, e que ele disse o seguinte: "Não fui eu quem fez isso, diga-me, ó Deus, por favor, diga-me que não fiz isso. Eu amava tanto minha esposa e meus filhos." Ele insistiu que não se lembrava de nada sobre os assassinatos, né? E ele realmente não sabia o que tinha acontecido. Afinal, ele estava, né, pra lá de Bagdá, tava doidão, tava pingução. O Jean, ele foi julgado, considerado culpado. Ele evitou a pena de morte devido à diminuição da responsabilidade por conta do consumo de álcool, né? Mas ele foi condenado a 30 anos de prisão como resultado do crime. A defesa dele foi basicamente porque eles falaram que o absinto, né, fez ele teve absintite, que eles diziam na época, que era uma condição de você tomar o absinto que você ficava louco. Então não interessa todos os outros litros e litros de bebida que ele tomou, né? O vilão ali é o absinto. 3 dias após o julgamento, o Jean foi encontrado enforcado em sua cela de prisão. E aí o horror dos assassinatos aumentou na comunidade quando uma autópsia revelou que a senhora Lanfray estava grávida de 4 meses. Então as pessoas estavam revoltadíssimas e precisavam encontrar alguma explicação para esse crime horrível, né? Tipo, beleza, o cara matou a família, mas por quê, né? Um homem de família matou a família inteira. Para eles é um negócio inconcebível. Tinha que ter uma explicação além, né, do cara estar tão bêbado que não sabia o que estava fazendo. E aí, nessa época, os produtores de vinho, né, estavam se recuperando daquela crise que tinha afetado os estoques e permitido a ascensão do absinto, e eles estavam tentando, de qualquer maneira, demonizar o absinto, né, que tinha conquistado as pessoas. E aí, uma pessoa que foi contratada pelo lobby do vinho para encontrar evidências de que o absinto fazia mal era o Dr. Albert Marheim. E ele chegou a testemunhar no julgamento do Jean Lanfray, dizendo que era um caso clássico de absintite, né, a loucura do absinto, isso ignorando os muitos litros de outras bebidas que o Jean tinha consumido naquele dia. Eles diziam, né, que esse era um exemplo, né, da fada verde ali trazendo o mal e a loucura para quem toma absinto. E eles diziam basicamente que as plantas usadas na produção do absinto eram tóxicas, né, e por isso se a pessoa bebia, ela podia fazer coisas horríveis. E podia até morrer também. Então o pânico popular contra o absinto se espalhou, né, por conta deste caso, e em pouco tempo os cidadãos votaram a favor da legislatura local para proibir o absinto na região de Vaud. Em poucos dias, 82 mil pessoas assinaram essa petição, incluindo mulheres que na época não tinham direito a voto. Então, a partir de então, a proibição alcançou nível nacional na Suécia em 1907 e depois se espalhou para outros países. Os únicos países europeus que não baniram o absinto foram a Espanha, a Suécia e o Reino Unido, e mesmo onde não foi proibido o consumo, caiu horrores, né? As pessoas realmente estavam com medo de tomar e era mais difícil de conseguir encontrar bebida também. E nos Estados Unidos, a produção e importação de absinto foi proibida em 1912. E tudo por conta desse crime, né? E cada país que as pessoas ficavam sabendo, imagina, né? Naquela época, as notícias viajavam mais devagar. E até chegar lá, já devia ter mudado toda a história, né? Já tinham ignorado ali todas as outras bebidas que o Lanfray tinha tomado e ele ficou doidão de absinto. E essa é a história que as pessoas escutavam e realmente entravam em pânico, né? Então, a liberação do absinto aconteceu apenas recentemente, agora na nossa era moderna, após muitos estudos mostrando que as plantas usadas na produção não têm quantidade suficiente na bebida para causar qualquer alucinação ou prejudicar o corpo humano. Assim, o nível de consumo
que você teria que tomar para o negócio ser tóxico, que você ia morrer por conta do álcool, né? Não por conta da planta. Então, na Suíça, o absinto voltou a ser legal em 2005, exatamente um século após os crimes do Jean Lanfray. E eu cresci ouvindo que o absinto era proibido por ser forte demais, né? Essa era o que diziam pra gente quando eu era adolescente, né? Ah, não, você não pode tomar absinto porque é muito forte, foi proibido por ser forte demais. E agora que eu fiquei sabendo dessa história, e por isso que eu achei legal contar aqui pra vocês, porque eu realmente não sabia que um crime de mais de um século atrás influenciou tanto tempo, né, a nossa visão sobre essa bebida. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Apoia a gente, lá no site tem as formas que você pode apoiar, milcrimes.com.br, e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!